a pergunta que não quer calar é: o que é que o futebol tem a ver com isso? Isso aconteceu às 11h30 da manhã. O jogo era às 4h30 da tarde. O jogo foi no estádio. Antes de divergir, deixa eu só colocar um ponto importante, né, Guga? Também a gente tá mergulhado nisso desde sábado. Sim. Você falou uma coisa importante aí, né? A questão dessa rota de colisão, porque ninguém conseguia entender por que a Polícia Civil passou um relatório na sexta-feira mostrando os pontos que ela tinha monitorado. Todos os serviços de inteligência que a gente pede foi feito e passado para a SDS. Cordeiro, terminais integrados, outras regiões, que não me recordo quais, mas foi passado todos os pontos onde se houve o entendimento que as pistas que eles dão, né, que são as brigas, poderiam acontecer. E aconteceu o que aconteceu, né? O secretário de Defesa Social disse que não houve falha de policiamento. Então, o que é que houve? Então, foi o que? Essa rota aí, que acabou gerando esse tumulto, porque se sabia onde seriam os confrontos. Se sabia. A própria Polícia Civil passou esse relatório na sexta-feira. Né? Então, por que aconteceu? Não tem o suporte, os 150 policiais não tinham condições de fazer essa segurança e evitar o que aconteceu. Então, assim, uma pergunta, né? Tinha uma coletiva marcada da SDS agora de 11h30. 11 horas começou. 11h30, de 11h30 na SDS. São duas, né? Federação. A federação deu. E uma da SDS. A federação iria ter às 11 horas já hoje. teve, já acabou, daqui a pouco eu li uma nota aqui. Tá bom. No Palácio dos Campos das Princesas, não é isso? Do Campo das Princesas? Não sei. O governo do Estado. A reunião era lá. Era. Então, para tentar dar uma satisfação disso, né? Porque foi feito esse trabalho de monitoramento que a gente sempre cobra de inteligência e aconteceu. Né? Então, eu acho que essa resposta tem que ser... A resposta da SDS, ela fala que aconteceu algo fora do comum. Fugiu, né? Fugiu do padrão. O que fugiu do padrão provavelmente foi um erro de rota aí que Léo citou. A única coisa que ele pode argumentar é que fugiu do padrão. Mas ao ponto de ficar todo mundo à mercê de uma ajuda depois de todo espancamento, um cara pelado, não sei o quê, isso não justifica ter fugido do padrão e você não tem um plano B, né? O que eu estou questionando, o ponto fundamental, o nosso produto, e não é um produto a comercial, pergunta não. É bem pertinente. Não é um produto comercial, não estou falando dos patrocinadores, não. Eu estou falando do entretenimento. Eu estou falando da gente que gosta de futebol. Então, Caramba, eu ontem fui ver, para vocês terem uma ideia, eu fui ver a final da Supercopa às 11h30 da noite. Eu só consegui assistir a Flamengo e Botafogo às 11h30 da noite, mas eu não queria ver pelo YouTube, um pedacinho, não. Eu queria ver o jogo na íntegra. Porque a gente adora futebol. O futebol é entretenimento. Quando você diz assim, acaba o futebol em Pernambuco, você está tirando um dos poucos prazeres que sentido. Todas as classes têm. Você matar um parasita no boi, você vai matar o boi? Não vai matar o boi. E a questão, Guga, não foi o futebol. Enquanto a sociedade não entender, enquanto as autoridades não entenderem que eles usam o futebol, marginais usam o futebol como manipulação, como objeto em que eles podem praticar aquilo que eles querem. Eles são vândalos. É um escudo ali. Eles são assassinos. Eles vieram dos bailes funk. Gente, eu falo sobre isso há 30 anos. Eu fui para Inglaterra com uma série de pessoas aqui do estado para entender como eles contiveram os hooligans. Isso é sério, eu estudo isso há muitos anos. Eu fiz 300 debates sobre isso. Eles saíram dos bailes funk para entrar nas torcidas uniformizadas para ter esse escudo que o Guga falou. Eles usam as torcidas do bem, quando o presidente fala assim, vamos ter torcida única. Primeiro, presidente, você não defende torcida única, você defende facção única. É outra coisa. É facção única. É o mal vencendo o bem. Tem que se entender que enquanto não se prender, enquanto se desviar do problema, tem marginal na rua com futebol ou sem futebol, eles estão lá. O que eles fazem é pegar uma camisa com as cores do clube, botam e vão brigar. Esse aqui é a gangue. Por exemplo, tem Cantagalo, não sei o que, favela, não sei de onde. São brigas, são comunidades que brigam. São marginais. Que Marcadas antecipadamente. Marcadas antecipadamente. E se você tirar a camisa, eles vão botar facção A, facção B. É como se tivesse, escrevam a camisa do clube e bota assim, facção A e facção B. Quem tá com a camisa da facção A vai matar da B, quem tá com a B vai matar. Com mais ramificações, com divergências nas próprias facções, exatamente. Porque tem a facção dessa torcida amarela de Casa O que Amarela, aconteceu sábado, assim, realmente eu fiquei em dúvida. A gente falou aqui, quando torcida única, que eu defendia, assim, não achava que resolveria, não resolve, é paliativo, mas se é para evitar o que a gente evitou, tentar evitar sábado, eu era favorável. Mas estou em dúvida, né? Porque assim, pelo sábado. Agora eu fui ao contrário. O que é que eu levo? O que é que eu penso? Se a gente for ver, claro que eles podem marcar uma briga na rua, como já teve, na Rua da União, que as sedes são próximas, qualquer lugar pode marcar e brigar.
Só que as brigas de maiores proporções, que se tem o histórico, todas foram dia de jogos. Porque eles usam o futebol como escudo, pô. Mas Então- não no estádio, Marquinhos. Não, no estádio Sim, não. eu sei, exato. Mas assim, Mas- o que me faz entender essa questão de torcida única ou sem torcida, é para evitar a mobilização em dia de jogos. Entendeu? Não vai resolver, eles podem marcar, mesmo sem jogo, ó, vamos brigar, não tem jogo, mas vamos brigar, vamos. Mas o histórico mostra que Privada, Santa Cruz, Santa e Paraná. Porque eles têm, ele tem o escudo. Esporte Fortaleza. Esporte Fortaleza, o tiro no Chico Sainz. Exatamente. Todas as grandes tragédias em dia de jogos. Aí eu vou para o outro Entendeu? lado da história. Nenhum foi dentro do estádio. Sim, A mas Privada é a- foi sacudida do mas é a estádio, mas foi na Mas é a rua. mobilização desse jogo. Sim, Marco. Aí As grandes confusões. qual é a foram maior em jogos. qual é a maior mobilização que nós vamos ter agora em Recife? Galo da Madrugada. Quantas pessoas vão estar na 1 rua? milhão. Aonde? Sim, Não, mas assim, o não, não, espírito não, é não, outro. não, não, Centro da não, cidade. não, Centro não, da não é cidade. no centro da cidade. O problema não está ali, não. Ali existiam problemas. Eu me lembro que eu fiquei muitos anos no camarote da Rede Globo, que era na frente dos Correios. Você tinha como é que chama aquilo? Um guarita, Camarão. praticávelzinho com os policiais em cima. Ah, tá. A gente marcava, eu e Zé do Carmo, a gente ficava marcando. Quanto tempo ia ter briga? De 15 minutos tinha confusão. Polícia, buf. Era ali. Mas o problema não está ali. O problema está como é que você acessa, como é que você chega para o Galo. São várias ramificações. Você vem pelo Cais da Estelita, você vem pelo Boa Viagem, você vem pela Avenida Sul. Ali é que é o problema. O futebol é a mesma coisa. O que eles querem é ter ausência de leis que os punam. Porque quanto mais você está em aglomerado, quanto mais você está no meio É do... o efeito manada, né? Pronto, efeito manada. Exatamente, gostei da expressão, Guga. O efeito manada evita que eles sejam flagrados. Por que acabou na Inglaterra? Porque quando aconteceu a tragédia de Portsmouth, todas as autoridades, ao invés de fazer paliativos e assim, 5 jogos de punição para Náutico, ou para Esporte, para Santa Cruz, todas as autoridades se reuniram, todas. Vamos botar, falando em português, Ministério Público, choque, Polícia Militar, governo, prefeitura. Apolítico, tá? Isso não tem nada a ver com política, não. Não tem nada a ver com o governo de Pernambuco, com a prefeitura do Recife, com prefeituras adjacentes, não. Isso não é política. Isso é atitude de autoridades de quem se preocupa com um produto fantástico chamado futebol. E com o bem-estar da sociedade, porque isso não é um problema de futebol, isso é um problema da sociedade. Todas as autoridades se juntaram e disseram assim, como é que a gente identifica? Primeiro ponto, punir. Como é que você resolve o problema desse? Punindo. Como é que você pune? Identificando primeiro, sabe quem é? Sim. Quem é o culpado, né? Aí eles pegaram, imagine que fosse um corredor polonês na Conda Boa Vista para você sair da ilha para chegar na Casa da Cultura. Eles pegaram as câmeras da Conda Boa Vista e identificaram 100 pessoas que participaram. Botaram na capa, aí a imprensa entra, botaram na capa do jornal britânico a foto dos 100. Foram bandidos do futebol. Sumariamente bandidos. Uns tiveram que passar toda vez que tinha um jogo. É como se você pegasse, toda vez que tivesse um jogo aqui, o cara que foi flagrado lá agredindo, Tem pra ele ia dentro. pro Geraldão. Hum. Ia pro Geraldão. Você vai ficar aqui de 2 até as 8 da noite. Vem cá, fica aqui. Eu acho que assim, tem essa parte de Marquinhos que ele falou do depoimento dele aí de torcida única. Eu fiquei tão assustado com o que eu vi sábado. Fazia tempo que eu não ficava assustado e já vi. Eu também. Tô há quase 20 anos aí na Labuta, 19 anos, e assim, o que eu vi eu fiquei bastante assustado. Eu confesso que eu até repensei esse nosso torcida única com o depoimento de um amigo meu, Fernando Barro. Eles, Guga, não resolve. Mas as imediações dos estádios, ele mora do lado, na Manuel do Carvalho, ali, do lado do Náutico, eles ficam mais tranquilos com a Sim, torcida única. mas a questão tá fora dali. A Não, eu gente, sei, a eu gente- sei. a gente ama futebol, como você disse, mas entre futebol e as vidas das pessoas, Léo. Sim, meu filho. Aí você tem. Mas Então, se vai diminuir essa Marquinhos, mobilização... não sei se vai diminuir, Marquinhos. Ó, Então, o relatório, até não, hoje, todos- o relatório da Polícia de São Paulo, e é isso que, a que se apega Não, mas o vamos presidente aqui, da vamos federação. aqui. As grandes tragédias foram o quê? Dia de jogo. Sim, Marco. Mas dia Pode de jogo. ser- pode ser sim, que- dia de jogo, Marco. Aí se você pega, bota a torcida única. Isso vai evitar que tenha dia de jogo. Sabe o que eu acho? Não, sabe o que eu acho? Esses caras, quando eles querem matar, eles querem fazer a base. Eles vão pro restaurante. Do jeito que foi sábado, como as coisas estão, assim, eu acho que pode acontecer com todo jeito. Pois é. Do jeito que está. O quê? Então, se Mas, você não. Meu pensamento é assim, entre futebol, que a gente ama, mas entre as vidas. Marcos, o futebol, ele está, no meu modo de ver, trabalhando aqui e as vidas estão aqui. São 2 vias. Eles se aproveitam da manada, como disse Guga, para vir para cá. Mas pega eles aqui, tira eles daqui. Como é que. Teve um. Eu Não, comecei. de tudo que se falou esse fim de semana, o que eu mais gostei foi de Bruno Rodrigues. Tem que fazer é prender. Pronto. É prender esse Mas Mas isso o que ele negócio- faz, eu digo que não é tão O negócio simples não é só assim, não. aprender também, veja. O que eu mais vejo todo mundo falando assim é quais são os segredos. É punição, a pergunta é de milhões, né? É punição. Mas, Marquinhos, é a punição. É simples, é identificar e punir. É muito simples.
O problema é que quando se pega, tem que ver o que enquadrar os caras. Porque se tu vai Sim. botar como dano a patrimônio, não dá em nada. Se tu vai botar como agressão, tem que ser tentativa de homicídio, tem que ser Exato. tráfico, Tem que ser formação crime de quadrilha. hediondo. Tem que ser crime hediondo. Crime organizado. Tem que ser crime hediondo. Porque o Se cara você... botou 100 caras na Cona Boa Vista. Eu vou identificar os caras. o Beleza, problema- identifiquei. São vândalos. Vou ver ele quebrando uma parada de ônibus, dando a patrimônio. Meu irmão, não dá em nada. Você Não dá tem... em nada. Tem que ser 15 anos. O pra Coronel ele. Meira, que era da polícia, né, do choque, né? Sim. Ele mostrava pra mim aqui, olha, eu vou botar tudinho na cadeia, eles vão soltar. Vão. Ele agora tá do lado de lá. Ele é deputado federal. Cadê o projeto? Ele esteve aqui. Eu chamei ele na CBN, ele foi lá. E eu cobrei dele. Cadê o projeto federal agora? Tá com esse cara do jeito que você queria. A lei é que vai fazer ele Já serem há pegos. uma má vontade da polícia porque eles sabem que vão soltar. Pois é. Eu já escutei muito policial Pois é. dizendo isso, trabalhando em jogo, e o cara dizendo, Luquezzi, eu levo o cara lá, ele volta e ainda volta rindo de mim. Pois é. Aí eu vou e dou uma pizza, reclamo que eu dei uma pizza. Então a gente tem um momento que a gente faz, deixa pra lá. Eu só discordo quando a gente bota muita coisa assim, os clubes não podem ser punidos. Eles têm que ser punidos. Tem. Eles têm. Esse negócio de 5 jogos talvez não A- saia. aonde- Mas eles são coniventes. Aniversário da Fanalto, que foi onde? Na sede do Na sede do Náutico. Náutico. E culpa o Bruno Becker? Talvez não. O cara é refém de um monstro, velho. Se você é presidente de Barro Nelson aquele, você bota em Tem risco. que ter peito. A gente Tem que tá ter em peito. risco falando aqui. É. A gente dando nossa cara aqui falando, a gente tá em risco. Tu imagina um cara desse Pois é. proibindo. Aí aula de luta na sede do esporte. Bicho, o esporte em algum momento deixou a jovem entrar Ô, e não Guga, controlou mais o nesse monstro. dia- Então tem que ser punido. Ó, pô. nessa ata aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui. Lê aqui, Marquinhos. Pra não ser eu. Assunto dessa reunião aqui. Lê aqui embaixo. Análise de estratégias para o jogo Santa Cruz Esporte. E depois, aqui em cima. Análise dos últimos atos de violência dos jogos em Caruaru. Isso aqui, na quarta-feira, foi o que aconteceu sobre Caruaru. Lembra a briga da Sim, torcida sim. do Esporte É. Central? Eu citei para ele ali, nesse vídeo, eu citei para ele, os torcedores dessa facção do esporte estavam dentro do complexo da ilha. Sim. Eles saíram de dentro, os ônibus estavam parados do Esperando lado do lá. Marcelino Lopes. Eles estavam com a camisa identificando. Se não, até bancados. Sabe, Se não, até bancada, ninguém sabe. gasolina, ingresso, não sei o quê. Eles saíram de dentro do esporte para ir para Caruaru. E aí eu perguntei, você viu que não sei se vocês perceberam o semblante do doutor Antônio Augusto, ele ficou dizendo assim, como assim? Estão entrando? Essas faixas estão entrando? Aí ele falou, no final da ata, o presidente da Federação me manda depois, no final da ata dessa reunião, no final da ata está dizendo assim, reiteramos que está proibida a entrada de qualquer coisa alusiva a essas torcidas. O que é que estava lá no Santa Cruz domingo na rua? Domingo, sábado. sábado. A faixa da Inferno atrás do gol. Mesmo jeito. Veja, e Do mesmo jeito como é que tava se lá. começa um jogo com aquela faixa gigante? Depois de tudo que aconteceu na rua. Esse meu irmão, o pessoal pensou até em cancelar o jogo. O cara, primeira imagem que a Globo mostra tá atrás da faixa Pois é. gigante. E- Velho, não começa o jogo até tirar a faixa. Pois é o mínimo, é o mínimo. E para vocês que defendem, vocês que estão vendo, que defendem torcida única, vocês sabem o que aconteceu dentro da facção do esporte, que estava dentro da torcida? Ali não tem jeito. Eu sou torcedor, não sou participante daquela torcida nefasta, mas eu quero ver o jogo. Eu tenho que ir para ali. Sim. Só tem um espaço para torcedor do esporte, que é aquela ali. Tem Então ali 1.400. estavam os marginais e estavam do lado do torcedor. O que eu cansei de ver, gente, Tiago Gomes, meu amigo, irmão, foi com a filhinha dele, para a torcida do esporte que estava naquele setor ali do Náutico. Um jogo desses aí. Ele disse, Léo, eu não tinha o que fazer, porque os caras estão aqui na frente, eu estou aqui, eu sou refém de tudo que eles fazem. Vocês sabem o que eles fizeram na rua? Eles saquearam gasoseiros. Sim. Eles roubaram cerveja. Eles pegavam os caras que estavam vendendo, davam um pau no cabo e tiravam a cerveja, roubavam Mostrou no tudo. intervalo do jogo, mostrou. Impressionante. A torcida única. E os marginais estavam... Você vai deixar o marginal entrar? Henrique Menezes, Henrique Badala, que jogou no Santos em 83, a gente trocou uma ideia ontem, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando bastante nisso. Uma das soluções. Só entra no estádio sócio. É discriminação, eu sou pobre, não tenho. Deixa eu explicar. Você vai pagar R$50 por mês. R$50 por mês. Um jogo você paga 20. 3 jogos, você paga mais. 3 jogos, você paga mais do que essa mensalidade de R$50. Qual é a diferença? Eu dou uma receita antecipada para o clube, isso é coisa boa para o clube, porque essa facção não dá nada, ela só tira, certo? Mas o fundamental, eu sou cadastrado. Esse controle, né? Eu sou cadastrado. Eu tenho... Mas, Léo, e quem não é sócio e quer ir ver o jogo? Vai, R$250 o ingresso. Aconteceu com ele no Palmeiras. Ele foi para São Paulo e queria ver o jogo do Palmeiras. Certo? Você pode ver. Tá aqui, ó, setor para torcedor que não é sócio. R$250. Você tira o marginal dali, ele não vai. Por que é que o jogo da Seleção Brasileira Pública é diferente? Pelo preço. Por que é que em bailes mais caros de carnaval você não vê confusão? Vê de filhinho de papai. Mas aí você desses está caras bêbados, solucionando coisa uma e coisa que está solucionada, que é o estádio. tal. Não tem, você não tem cadastramento. Com Não, sócio eu sei. você cadastra. Não, beleza, mas tu tá É, solucionando mesma uma coisa teoria, que vai mas de acesso ao não, estádio. mas- Na rua eles não vão nem pro Pronto, estádio. mas vai acabar
essa associação que você fez do futebol com o marginal. O marginal vai se reunir, mas não vou ter direito a entrar, não. Porque Mas se eu entrar, ele nem quer entrar. Ele nem quer entrar. A maioria nem quer. O Guga, eu também acho que o futebol é o último dos produtos. Mas coisa- ele perde o mote. Ele não tem o que Ele, fazer. ó, se ele perguntar, ele vai saber quem é Lucas Lima e só. Ele não sabe, ele não quer saber de jogo. O jogo não é que seja o menor das preocupações, é irrelevante pra ele. Mas, eu sei, mas Irrelevante. você vai identificar os Se caras. ele ganhar ou perder, ele vai bater Se ele no mesmo pensar um dia em ir pro jogo, Tá, ele vai ser pode identificado. ser. Ele Pode vai ser. ser identificado. Eu só acho entendeu? o seguinte, quando você falou ali pro doutor ali, eu corrijo. Hoje em dia não é marginal infiltrado. É assim, é gente boa infiltrada no futebol. Porque a maioria é marginal. Não Na sei se é torcida, maioria. na torcida. Dessa facção. Da facção. Dessa facção. Da torcida, Porque não. Essa Inclusive- facção, 90% é malandro ali. Guga. Mais de 90, viu, Guga? Mas talvez mais. Infelizmente. Não, marginal não é a maioria, não. É não. Se você pegar o estádio do esporte... Marginal na Não, facção? Da facção. Da facção é Da marginal. facção. A facção é o seguinte, amigo. Eu disse, um cara passou das milhares de mensagens que eu recebi, um cara falou assim, você disse na Rádio Jornal. A Jornal foi em 2002 que eu saí. 2002. São 23 anos. Ele disse, você disse na Marginal, você é pai de família, você deixa o seu filho usar uma camisa dessa torcida? Eu me referi a essa. 2002. Não deixa. E não deixava. Então, meu pai, eu dizia na época, na Rádio Jornal, eu falei assim, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Meu pai dizia isso. Então, você, pai de família, tem gente do bem nessa facção? Tem, mas desse tamanho. De pessoas São desavisadas. pessoas do bem infiltradas ali, É, porque o pronto, restante é do exatamente, mal. exatamente. É o inverso. E só nessa facção, Só concordo. nesse ponto, a governadora, sim, ela se assustou muito com aquilo ali, apesar de dar uma resposta. E essas medidas, assim, sem jogos, biometria, não sei o quê. Mas às vezes me dá a impressão de tão repetitivo que é, todo ano é isso, a gente vai perdendo a graça de cobrir o estadual, porque é no estadual que o bicho mais pega. Porque eu falei até num programa que a gente fez no começo do ano, que eu voltei a gostar do estadual. Pelo futebol, Isso. pela coisa da... Mas às vezes me dá a impressão que a gente faz um falso combate. Sabe Porque aquela não coisa é- do não- judô, quando você é punido por falso ataque? Não sei o quê? Parece que a gente tá fazendo um Mas, falso combate. Guga, não é a governadora. Deixa eu até não isentar... tô concentrando nela, não. Porque são as pessoas que levam para ela. Sim. O secretário de Defesa Social disse que não tinha condições de... Alessandro Carvalho. que não tinha condição de segurar, de conter 20 mil pessoas. 30. Você vai comandar o Galo. Você não tem condições de controlar 30 mil pessoas num clássico das multidões. Você vai comandar o Galo da Madrugada? É quem cerca, é quem chega, é quem leva para ela o problema. Doutora Raquel, ela não tem noção do que é o futebol. Ela não está dentro do futebol. Ficaram de dar explicação ainda essa semana. Não, hoje. Se houve erro, se houve... Mas assim, a gente Erro criou. houve, né? Criamos Evidente. alguns mecanismos. O juizado torcedor, beleza. O doutor Ailton Freire, um dos idealizadores, que foi com a gente conversou lá muito pra com a gente. Ele resolveu, um pouco, acho que nem por mérito dele, a parte interna. O estádio tinha brigas bobas, tinha e tal. Hoje em dia é pacificado. É fora. Mas o lá fora não adianta. Se você fizer o juizado torcedor, você vai consumir dinheiro ali com aquela máquina ali para o problema Ô, que tá Guga, longe. pra gente abrir o programa e falar de futebol, bota só essa nota que eu publiquei no Diário de Pernambuco na sexta-feira. Eu publiquei não, eu escrevi e Marcos e me colocaram. Lê ali no final, Guga, que eu não tô... Alerta geral. Primeiro grande teste para os responsáveis pela segurança no estádio. Pela nossa segurança nos estádios. Após muita discussão, foram... Me ajudei, Marquinho. Liberados 30 mil ingressos para o clássico de amanhã, no Arruda. Reunião na quarta passada definiu a estratégia dos envolvidos. Mas atenção, o problema não está no Arruda. Cuidem das ruas. É lá que tudo acontece. Eu falei isso na sexta-feira. Estava adivinhando, Não estava adivinhando. É a crônica de uma situação anunciada. Crônica de uma E situação já anunciada. aconteceu por isso Pois, várias anteriormente, vezes. né? Várias Tá vezes. escrito, tá lá. Vamos no arquivo do Diário de Pernambuco, tá lá. A coluna que eu escrevi na sexta-feira, tá legal? Começou o programa, vamos falar de futebol. Meia hora pra gente explicar o que aconteceu no sábado e mostrar nossa indignação com tudo que ocorreu na sociedade pernambucana no último final de semana.